Olá pessoal, esta é uma aula do 6º ano. Eu vou falar sobre a divisibilidade, ou seja, quando que o número é divisível por outro. Por exemplo, se você tem 12, ele é divisível por 3? Sim, porque 12 dividido por 3 é igual a 4 e o resto é zero. Então toda vez que o resto for zero, aquele número então é divisível por aquele outro. Nós vamos ver se o número é divisível por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e até o 11. Quando que o número é divisível por 2? Bem, ele é divisível por 2 quando ele é um número par. Então, todos os números pares são divisíveis por 2. E é fácil saber quando o número é par, né? É o número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Né? Agora, o número divisível por 3. Quando ele é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos dá um número divisível por 3. Por exemplo, se você tem 173. Então, 173, você tem aqui 11. Então, não é divisível por 3. Agora, 273. Você tem, então, 12, a soma dos algarismos. Daí, então, ele é um número divisível por 3. Agora, divisível por 4. Divisível por 4 é quando os dois últimos algarismos aqui formam um número divisível por 4, ou então, esses dois últimos algarismos são zeros, ou seja, terminado em 0, 0, ou terminado em dois algarismos que formam um número divisível por 4. Por exemplo, você tem ali 1.500, termina com 0, 0. Então, 1.500 é divisível por 4. 2024 termina com 24. Então, é um número divisível por 4. Agora, vamos ver o número divisível por 5. O número divisível por 5 são todos aqueles que terminam em 5 ou 0. Então é fácil. Terminou em 5 ou terminou em 0 é um número divisível por 5. Agora, divisível por 6. O número divisível por 6 é aquele que é ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Ou seja, ele tem que ser um número par e ao mesmo tempo a soma dos seus algarismos dar ali um número divisível por 3. Ou seja, então tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Você pode ver, por exemplo, 378. 378. Daria ali 18 a soma. Então 18 é divisível por 3. E ao mesmo tempo ele é par, é divisível por 2. Então 378 é um número divisível por 6. Agora, divisível por 7. O número divisível por 7 é um pouquinho mais complicado. Veja só esse número aqui, 1645. Então, para ser divisível por 7, nós vamos pegar o último algarismo, que é o 5, vamos dobrar e vamos subtrair do número que restou, o 164. Então, dá 154. E ainda não dá para saber. Então, repetimos a mesma operação. Então, sobrou ali 154. Você separa o 4, dá 8. E diminui, subtrai pelo número 15. Então, 15 menos 8 é igual a 7. Então, 7 é um número divisível por 7. Então, 1645 é divisível por 7. Agora, divisível por 8. Vejamos. Divisível por 8 são aqueles em que tem os três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Por exemplo, você tem 1000. Então, os três últimos são 0, 0, 0. Então, 0 é divisível por 8. Por exemplo, você tem 5016. Então, você tem ali os três últimos algarismos, dá o quê? 0, 16. É divisível por 8. Então, os três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Agora, divisível por 9.
Divisível por 9 é quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 9. Então é parecido com o divisível por 3, né? Mesmo sistema. A soma dos algarismos tem que dar um número divisível por ele ali, no caso, divisível por 9. Por exemplo, 981. Então a soma de 981 dá 18. 18 é divisível por 9. E divisível agora por 10. Bem, divisível por 10 são aqueles que terminam em 0. Fácil, né? Todos que terminam em 0 é divisível por 10. Agora, divisível por 11. Divisível por 11 é parecido com aquele divisível por 7. Só que nós vamos separar o último algarismo. Por exemplo, aqui temos 275. Separa o 5 e subtrai do restante, 27 no caso. Então, 27 menos 5, 22. Então, ele é divisível por 11, porque deu 22. Né? Então, só que o 7 a gente dobra. E no 11 aqui a gente não dobra, simplesmente subtrai pelo número restante que ficou ali no início. Ok? Então, assim nós aprendemos a respeito da divisibilidade. Vamos ver agora só uma atividade para fixar bem esse assunto. Então, aí está. Então, descobrir o maior número de 5 algarismos diferentes divisível por 2, 3, 5, 6, 9 e 10. Então, temos aqui as 5 casas, né? Então, vamos completar este número aqui, formar este número com 5 algarismos, né? Que seja, então, divisível por 2, ele tem que ser par. Se ele é divisível por 10, logicamente ele vai terminar em 0. Né? E daí, então, nós podemos começar aqui com, se é o maior número, vamos começar com 9. Né? O segundo podemos colocar 8. Né? O terceiro, nós vamos colocar aqui o 7. Né? E agora, o quarto. Bem, agora vamos pensar como nós vamos completar isso aí. Temos que completar esse número para que ele seja, então, divisível por todos esses aí. Vou deixar, então, que você termine esse exercício por você mesmo, ok? Então, se você gostou aí, dê um like. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ok? E até a próxima aula. Tchau!